E hoje nós vamos começar um novo estudo que é a Igreja Ideal, com base em 1 Tessalonicenses e depois nós vamos continuar em 2 Tessalonicenses. Então serão as duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª, tá? Peço a você que abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Abra por gentileza. Eu estou acompanhando aqui também no retorno. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1, tá? Primeiro, gente, eu vou aqui colocar para vocês. Primeiro eu vou colocar para vocês a introdução. Como hoje é a abertura da carta, né? Vamos abrir o estudo hoje, né? Então, a gente tem que falar aí, a gente tem que dar a introdução, né? Sobre a carta, tá? Mas antes, vamos orar, vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Vamos lá? Senhor, fale ao nosso coração, queremos aqui ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que através dela, Deus, haja repreensão, exortação, salvação, fortalecimento, e que essa palavra possa nos edificar. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, começando, gente, vamos lá. A Igreja Ideal. A primeira coisa que nós vamos ler agora é sobre essa carta, né? Primeiro, o autor da carta, o apóstolo Paulo, né? Foi quem escreveu essa carta. Qual foi a data, né? Foi por volta do ano de 51 depois de Cristo. Os lugares, né? Os lugares referentes a essa carta: Tessalônica, Macedônia, Acaia, Filipos e Atenas, tá? Os personagens, né? As pessoas que estão nessa carta: Paulo, Silvano, que é Silas, né? Mesma coisa de Silas, Timóteo, a igreja em Tessalônica e perseguidores. Então esses são os personagens. Os propósitos da carta: restaurar a relação com os cristãos tessalonicenses após a perseguição, ter separado Paulo e seus colegas da congregação. Então esse é o propósito da carta: restaurar a relação com os cristãos, tá? Temas de lei: imitação, aflição, cuidado paternal, a ação da palavra de Deus, a ira de Deus, santificação e falta de responsabilidade. Temas de lei, né? Agora, temas de evangelho: a mensagem do evangelho, libertação, a ação da palavra de Deus, conservados irrepreensíveis, ressurreição dos mortos, salvação, completa santificação, fidelidade divina. Então, agora vamos falar sobre versículos para memorizar. Embora eu ia ler depois, mas deixa eu ler agora. Os versículos que você pode memorizar nessa carta, embora vamos chegar neles ainda: a ressurreição dos mortos, que está no capítulo 4, do verso 16 ao 18, e irrepreensíveis em Cristo, do capítulo 5, do verso 23 ao 24. Bom, muito bem. Isso é apenas a introdução da carta. Quem escreveu, os personagens, os temas, os propósitos dessa carta, os lugares, né, a data, tudo isso é importante para você entender a carta. Porque às vezes a pessoa ela começa a ler o capítulo 1 e não sabe para quem é aquela carta, qual é o propósito da carta de Paulo, para quem ele escreveu, quem são as pessoas envolvidas. Então, tudo isso é muito importante para o ensino bíblico, ok? Muito bem. Agora, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 1. Tá? Eu vou ler e logo em seguida teremos a interpretação correta do versículo. Diz assim, ó: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros.
Acompanhe comigo agora aqui na tela. Silvano, também chamado de Silas. Então, Silvano é Silas, tá? Timóteo, o discípulo mais notável de Paulo. A igreja não era uma congregação de judeus, e sim que se reunia em nome de Jesus, o Filho de Deus. Então, primeira coisa que nós podemos observar aqui, no capítulo 1, no verso 1. A carta, ela começa falando de Paulo, de Silas, de Timóteo, né? Aí, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo faz questão de dizer que essa igreja pertencia a Jesus. Era uma igreja de Jesus. Por que ele enfatiza isso? Porque, para não dar a entender, ou para que as pessoas não entendessem de outra maneira, de maneira errada, que ele estava se dirigindo a uma congregação de judeus. Não, era a igreja de Cristo. Embora nessa igreja eram judeus convertidos. Mas ele faz questão de ressaltar que era uma igreja que estava em Jesus. Então, olha que bacana, a carta começa apontando para a igreja de Jesus. Então, essa carta é para os cristãos, né, em Tessalônica, os tessalonicenses, a igreja em Jesus. Muito bem. Versículo 2 agora, vamos lá. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Jesus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bacana agora a explicação aqui na tela. Paulo e seus companheiros oravam frequentemente por todo o rebanho. A combinação dos três vértices, a fé, a esperança e o amor, é a favorita de Paulo. Capítulo 5, verso 8, né, de Tessalonicenses, e 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. E Colossenses, capítulo 1, do 4 ao 5. O apóstolo refere-se aqui ao cumprimento das obrigações do ministério resultantes dessas três atitudes espirituais. Então, para que você entenda, Paulo e seus companheiros, eles oravam frequentemente pelo rebanho, né? Eles oravam por todas as pessoas e oravam sem cessar, né? E três coisas que Paulo menciona nesse trecho, que é, né, a fé, a esperança e o amor, né? Eu costumo chamar isso de tripé. Por várias vezes o apóstolo Paulo ele menciona essas três coisas: a fé, o amor e a esperança, né? E isso são três atitudes espirituais. Então o apóstolo Paulo, aqui ele faz questão de frisar o seguinte: eu tenho orado, eu tenho pedido, sem cessar, em favor de todos vocês, né, para que o vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a preocupação de Paulo era exatamente com o estado espiritual daquela igreja. A preocupação dele era exatamente com o povo, com os eleitos de Deus. Preocupação que qualquer pastor com boa intenção tem. A preocupação em cuidar, a preocupação em saber o estado espiritual da ovelha, como a ovelha está, como a pessoa está. E isso vem do amor a Deus, né? O amor de Cristo em nossos corações que nos faz amar as pessoas. Então Paulo aqui ele mostra o carinho, o cuidado que ele tinha com a igreja em Tessalonicenses. E aí no capítulo 1, do verso 4 agora, pode ler comigo na sua Bíblia, ele fala assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição.
Então, olha que bacana. Aqui ele já menciona os eleitos. Aqui ele já fala da eleição. Lembrando que esse estudo é sobre a igreja ideal, né? Hoje as pessoas, elas se perguntam: qual a igreja ideal? Qual a igreja certa? Qual a igreja que eu devo frequentar? Essa carta aos Tessalonicenses, ela mostra exatamente o modelo de igreja, a igreja ideal. Aqui Paulo ele já menciona os eleitos. E acompanha comigo agora aqui, por gentileza, na tela. A igreja é comumente chamada de os eleitos. Na salvação, a vontade inicial é de Deus e não da pessoa. João capítulo 1, verso 13 e Efésios do capítulo 1, do verso 4 ao 5. Então deixa eu dar uma pausa aqui para você entender. Todas as vezes em que falamos sobre igreja, a igreja em Cristo, né, o corpo de Cristo, na verdade, estamos falando dos eleitos. Os eleitos são a igreja de Cristo, certo? E uma coisa muito importante, eleitos, né, eleição. Deus nos elegeu, a salvação começou nele. A salvação veio dele para nós. Só recebemos por sua graça, como está em Efésios capítulo 2, no verso 8. Então, todas as vezes em que você se deparar com a eleição aqui, embora podemos aqui explicar de uma maneira ampla, mas estou aqui dentro do estudo explicando de uma maneira objetiva, essa eleição começa em Deus, né? Por exemplo, um grupo de pessoas elegeu fulano como o líder. Exemplo, como líder do grupo. Então, houve uma eleição. Essa eleição partiu de quem? Do líder que foi escolhido? Da pessoa que foi escolhida? Não. Partiu dos outros. Então, Deus nos elegeu, Ele nos escolheu. Isso veio dele. Isso é muito importante porque isso vem dele. A eleição vem dele, certo? E aí, continuando, gente, a explicação, a vontade da pessoa atua em resposta à indução de Deus. Como Paulo deixa claro que quando diz que os tessalonicenses haviam recebido a palavra, no verso 6, e se voltado dos ídolos para Deus, no verso 9. Essas duas respostas descrevem a fé e o arrependimento, o que repetidas vezes Deus, ao longo da Escritura, chama os pecadores a fazer. Então olha que glorioso isso. Quando nós falamos de eleição, isso começa em Deus, e isso é revelado ao homem quando vem a fé, né, a fé no nosso coração, de crer no que está sendo pregado, de crer na obra da cruz, e o arrependimento. O arrependimento. Então, dentro desse contexto que nós vamos ler mais para frente, Paulo fala que essas pessoas, os tessalonicenses, eles haviam deixado os ídolos e haviam se voltado para Deus, né? Eles se voltaram para Deus. Eles haviam deixado a prática da idolatria e se voltaram para Deus. Ou seja, por que se voltaram para Deus? Porque se arrependeram dos seus pecados. Então, a certeza da eleição, a certeza que somos escolhidos, está exatamente quando vem o arrependimento. Quando vem o arrependimento em nosso coração, que vem do Espírito Santo, vem também a certeza de que Deus nos escolheu, de que Deus nos perdoou, de que Deus nos ama. E essa certeza vem através do arrependimento. Por isso que se não houver arrependimento por parte do Espírito Santo no coração do eleito, se não houver arrependimento no coração da pessoa, não haverá certeza de que ela foi aceita, não haverá certeza de que ela foi escolhida, não haverá certeza de que ela tem o perdão de Deus, não haverá certeza que ela está recebendo de Deus o dom gratuito que é a salvação. Então essa certeza vem através do arrependimento. Por isso que Paulo ele menciona, ele fala sobre a eleição, né? E aí no verso 5 agora, no verso 5, diz assim, versículo 5,
Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Acompanhe na tela agora, por favor. Vamos lá? Paulo chamou a sua mensagem de nosso evangelho, porque era para ele e para todos os pecadores crer, e especialmente para ele pregar. Ele sabia que ela não havia tido origem nele, né, a palavra, né? Mas era divinamente autorizada. Portanto, ele também a chamava de o Evangelho de Deus. Isso está no capítulo 2, do 2 ao 9, e Romanos 1, no verso 1 também. Por ser o Senhor Jesus a pessoa que torna possível o perdão, ele também se referiu à mensagem como o Evangelho de Cristo, capítulo 3, verso 2. Tão somente em palavra. Ele tinha de vir em palavra, mas não somente em palavra, e sim no poder. 2 Coríntios, do capítulo 2, 4 ao 5. E na confiança, Isaías 55, verso 11. Confiança do Espírito Santo. Então, a primeira coisa, nesse versículo 5, Paulo fala nosso evangelho porque era para ele também. Era para ele crer no evangelho e pregar o evangelho. Por isso que ele fala nosso evangelho. E ele ressalta que o evangelho, né, não somente em palavra, mas no poder do Espírito Santo. O que é o poder do Espírito Santo? Quando Paulo pede para Jesus remover o espinho na carne, ele recebe a seguinte resposta: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. Ou o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Ou seja, o evangelho não é apenas palavra, mas poder. Olha o poder que recebemos de Deus. O poder de perdoar. O poder de perdoar. Poder de sermos mansos, puros de coração, voltando até nas bem-aventuranças, né? O poder de sermos pacificadores. Esse poder vem através do Espírito Santo. Então, não é apenas a palavra. Aliás, quando a palavra é pregada, é necessário a operação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo no coração do ouvinte. O poder do Espírito Santo, ele age no coração. Ele vem, né, com poder, o poder de trazer um arrependimento ao nosso coração. Ou seja, nós recebemos de Deus, nesse evangelho puro, genuíno, sua palavra e o seu poder. E aí, gente, continuando aqui a explicação, a qualidade da mensagem era confirmada pelo caráter da vida dos pregadores. A vida exemplar de Paulo servia como um livro aberto para todos os homens lerem e estabelecerem a credibilidade do poder e da graça de Deus, essenciais para tornar a mensagem da redenção verossímil para os pecadores. Né? Palavra diferente aí, né? Bom, tá bem mastigada essa parte, né? Não é só pregar, viver. Então o apóstolo Paulo ele faz questão de ressaltar que, deixa eu voltar aqui no versículo, que o procedimento deles, ele se refere a ele, Silas, Timóteo, era o procedimento, né? Como eles se comportavam diante das pessoas, era a confirmação do que eles pregavam. Isso é muito importante. Não é só pregar a palavra. Não é só chegar aqui, abrir a Bíblia e pregar para você. Preciso viver o que eu estou pregando. Aliás, a melhor pregação é aquela que é vivida.
Não é um discurso bonito, não é um discurso eloquente aqui. Não, mas tem que ser vivido. Então Paulo, ele faz questão de falar sobre eles. Embora eram homens, pecadores, falhos, como todos nós somos. Só que aqui ele fala de liderança, daqueles que estão à frente, daqueles que pregam a palavra, daqueles que ensinam a palavra. Né? Do mesmo jeito que fica tão bonito o pregador viver o que prega, fica também muito feio o pregador que prega o que não vive. Concorda comigo? Então Paulo, ele traz a responsabilidade para ele. Né? Ele exorta a igreja, ele fala que o evangelho não é apenas em palavra, mas em poder, e ele fala também de caráter, que ele fala de comportamento. De comportamento. Hoje em dia, infelizmente, em muitos lugares, o que a gente tem por aí é comportamento errado de líderes. Falta de caráter. Coisas erradas por parte daqueles que estão à frente. E onde fica a credibilidade? Onde fica a credibilidade daquele que está à frente, daquele que lidera? O que traz a credibilidade para o pregador é a vida dele. É como ele é em casa, é como ele é diante da esposa, diante da filha, diante do filho. Não é como ele é na igreja, como ele é em casa. Eu tenho que ser homem de Deus aqui na minha casa. Eu tenho que ser homem de Deus diante da minha esposa, diante da minha filha. Para depois ser homem de Deus fora de casa. Então, Paulo, ele ressalta isso. Tá? É importante. Isso é muito importante para aí você entender sobre liderança de igreja. Tá? Isso é muito importante. E aí, continuando, no verso 6 agora, diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Verso 7 agora. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Os Tessalonicenses, aqui na tela, por favor, os Tessalonicenses haviam se tornado a terceira geração de imitadores de Cristo. Cristo é a primeira, Paulo é a segunda, e os Tessalonicenses são a terceira. Então, uma coisa que a gente precisa falar aqui, quando Paulo fala sobre tornar-se imitadores nossos, aqui ele não está se vangloriando, aqui ele não está se exaltando, ele está falando de bom comportamento. Ele está falando aqui de caráter, de bons exemplos. E coisas boas você deve seguir, sim. Então ele não está aqui se exaltando. No entanto, ele fala de Jesus. E aí, continuando aqui a explicação na tela, olha só. A alegria em meio ao sofrimento evidenciava a realidade da salvação deles, a qual incluía a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16, 6, 19. Então, olha que bacana. A alegria em meio ao sofrimento, já era evidência da salvação no coração deles. É isso mesmo. O eleito, o salvo, ele, em meio à tribulação, em meio ao sofrimento, ele tem alegria. Porque ele está salvo. Há a presença habitadora do Espírito Santo no coração dele. Por essa razão, ele é alegre em meio ao sofrimento. Uma coisa que foge totalmente da lógica para o mundo. Para o mundo sempre vai fugir. O evangelho para o mundo sempre vai estar fora da lógica. Nunca vai estar na razão. Nunca, nunca. Porque é evangelho. Nós estamos falando aqui de poder, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo no coração do eleito. Então, em meio ao sofrimento, nós temos alegria. Em meio ao sofrimento, você tem alegria porque no seu coração há certeza da salvação. Em meio ao sofrimento, deixa eu só voltar minha anotação aqui. Em meio ao sofrimento, você tem alegria porque
Você sabe que Deus te escolheu, você tem certeza que Ele te chamou, você tem a certeza que Ele é com você, né? Isso vem dele. E continuando a explicação, Paulo recomendou aos Tessalonicenses serem cristãos exemplares, de modo a deixar a sua marca nos outros. Que glorioso isso, né? Ser cristão exemplar. Exemplar. De modo de deixar a sua marca nos outros. Isso, né, parece assim, mas quem somos nós para deixar a nossa marca nos outros? Essa marca nos outros é deixar o seu testemunho. O seu testemunho, isso mesmo. Deixar, evidenciar Cristo. Né? Através dos frutos, aquilo que foi plantado em nós, podemos evidenciar o amor de Cristo. Podemos evidenciar a salvação. Isso é deixar a marca nos outros, né? O nosso testemunho como cristão. Todo cristão tem que ser exemplo. Nesse mundo perverso, nesse mundo sujo, temos que ser exemplos, né? Agora, verso 8 agora. Vamos ler o verso 8. O 8 e o 9. Por que de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Que bacana, né? Na tela. Aonde quer que os tessalonicenses fossem, o evangelho transmitido pela palavra do Senhor era ouvido. Isso resultou no alcance local a Tessalônica, no alcance nacional a Macedônia e a Cássia, e em alcance internacional as regiões ao redor. Olha que glorioso isso, gente. Por onde eles iam, né? Onde eles chegavam, o evangelho era anunciado. A palavra era anunciada pelo modo que eles viviam, pelo fato de verdadeiramente eles terem sido convertidos a Cristo. Eles abandonaram os ídolos, né, a prática da idolatria, e se voltaram para Jesus. E isso se espalhou. É isso que tem que acontecer. Através da nossa vida, a melhor evangelização que existe é o exemplo de vida. A melhor evangelização que existe é o testemunho de cristão. É isso mesmo, testemunhar a Cristo. Eu não estou aqui falando de perfeição, estou falando de testemunhar a Cristo, testemunhar a sua palavra, mostrar a esse mundo que existe um caminho verdadeiro, que existe realmente vida. Porque as pessoas, elas aí fora, elas acham, pensam que vida é como elas vivem, mas vida de verdade nós temos em Jesus. Ele disse: em mim nada podeis fazer. Continuando, a palavra descreve o que a Bíblia denomina, em outro lugar, arrependimento. Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 2. A salvação envolve a pessoa abandonar o pecado e a confiança nos falsos deuses e voltar-se para Cristo. Os convertidos a Cristo abandonavam o culto aos ídolos mortos para tornarem-se servos voluntários do Deus vivo. Maravilha, glória a Deus por essa palavra. Ou seja, a salvação envolve abandono. Como pode a pessoa dizer que está salvo se ela não abandonou esse mundo, se não abandonou a vida errada? Primeiro, para ter certeza da salvação, tem que acontecer o arrependimento, como nós falamos no início. E o arrependimento leva ao abandono das coisas erradas. Eles abandonaram
o culto aos ídolos mortos, né? Eles confiavam nos deuses. Os tessalonicenses, eles confiavam nos deuses. Eles cultuavam ídolos. Mas diante da palavra, diante do poder de Deus, eles foram convertidos. Eles nasceram de Deus. Através da palavra, eles abandonaram a prática da idolatria. Isso é o testemunho dos tessalonicenses. Sabemos que todo eleito hoje, né, convertido, ele teve que abandonar. Ele teve que abrir mão de alguma coisa. Ele teve que lançar fora alguma coisa. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É dizer não a você mesmo, abandonar. Então foi isso que aconteceu. Eles abandonaram, eles se voltaram para o Deus vivo. Olha que maravilha. Isso tem que acontecer, gente, nos corações das pessoas que estão próximas da gente. Eu quero muito a salvação das pessoas que estão próximas de mim, que ainda não se converteram. Eu sei que isso não depende de mim. Voltando no início da palavra, a salvação vem de Deus, né? Então, começa em Deus. Então, isso não depende de nós. Mas o que nós podemos fazer por essas pessoas? Interceder por elas, orar por elas. Pedir para que esse poder chamado arrependimento, né, esse dom chamado arrependimento, ocorra no coração dessas pessoas. E se você está ouvindo essa mensagem agora, essa pregação agora, e você está aí, poxa, essa palavra está mexendo comigo, está falando comigo, para abandonar tal coisa. Então, é Deus falando ao seu coração. É Ele falando ao seu coração para que você abandone isso e se volte para Ele, como os tessalonicenses fizeram. E aí, no último versículo desse estudo de hoje, versículo 10, diz assim: para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, Paulo finaliza esse contexto falando duas coisas importantes. Acompanhe aqui comigo. Aguardardes. Esse é um tema repetido nas cartas aos Tessalonicenses. No capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, em 2 Tessalonicenses 3 e também em Atos, capítulo 1. Esse tema aguardardes, né? Essas passagens indicam a iminência da libertação. Isso era algo que Paulo sentia que poderia acontecer enquanto eles ainda estavam vivos. Então, para que você entenda que a todo momento, né, nós aguardamos do céu o Filho. O cristão, ele aguarda aquele que ressuscitou dentre os mortos. Nós aguardamos. Nós aguardamos Jesus a qualquer hora. A qualquer momento, ele pode voltar. A qualquer momento, ele pode surgir. Cabe a nós aguardarmos. Então, vivemos o tempo todo aguardando Jesus. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas nós o aguardamos. E isso está no coração do eleito. Ele acorda com esse sentimento todos os dias. Isso é latente em sua mente. A qualquer momento, Jesus pode voltar. Nós aguardamos o Filho. O crente aguarda Cristo. Nós aguardamos o Filho, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E essa esperança, né, que no contexto de esperar, né, isso vem da salvação. A salvação nos leva a isso, a aguardar aquele que nos salvou. Olha que glorioso. A salvação nos leva
a aguardar aquele que nos salvou. Cristo nos salvou. Ele deu a vida por nós. Ele assumiu a culpa dos nossos pecados. Né? Foi isso que ele fez. Então nós aguardamos o Redentor, nós aguardamos aquele que nos salvou, aquele que nos amou, aguardamos a Cristo. E ao mesmo tempo que nós aguardamos, a outra expressão que ele menciona nesse texto, diz assim, nos livra da ira vindoura. Pode significar livrar de um sofrimento do momento, Romanos 7 fala sobre isso, ou eximir de passar por um sofrimento, João capítulo 12 também. A ira pode se referir tanto à ira passageira de Deus, a vir sobre a terra, Apocalipse 6 e também 19, quanto à ira eterna de Deus, João 3 e Romanos 5. A ênfase em ambas as passagens sobre a obra da salvação favorece o entendimento delas como tratando da libertação da ira eterna de Deus no inferno por causa da salvação. Então, nesse contexto, embora ira pode se referir ao sofrimento do momento ou sofrimento eterno, nesse contexto se refere, né, porque olha só, voltando um pouquinho, ele fala, né, que nós aguardamos o céu, o seu filho, e no final ele fala que nos livra da ira vindoura. Então, sabemos que a ira de Deus será derramada sobre essa terra. Sabemos que a ira de Deus há de vir, né? Existe a condenação, o inferno. É a ira de Deus. Por que existe o inferno? Por conta da salvação. Então, aqui Paulo ele afirma que nos livra da ira vindoura. Jesus é o único que nos livra da ira vindoura. É o único que pode nos livrar do inferno. A salvação está nele. Está nele. Toda vez que eu falo sobre o inferno, eu sempre menciono isso para que as pessoas entendam o significado de inferno e de céu. Em poucas palavras, entenda, o céu não é lugar de quem não pecou. O céu é lugar de quem se arrependeu de seus pecados. O inferno não é lugar de quem pecou. O inferno é lugar de quem não se arrependeu dos seus pecados. Então, tanto um como o outro sempre vai esbarrar no arrependimento. Sempre vai chegar no arrependimento. Então, o céu é o lugar de pessoas perfeitas? Não. Só que é o lugar de pessoas, de pecadores arrependidos, que foram aceitos por Cristo, foram escolhidos por Cristo, em seu corpo. Eu criei na obra da salvação. Eu creio na obra de Cristo, eu creio em Cristo, eu creio na obra da graça, eu creio que Ele me salvou, eu creio que Ele me perdoou, eu creio que Ele me amou tanto que deu a vida dele por mim na cruz. Isso nasce no meu coração, isso faz nascer no meu coração, através do Espírito dele, o arrependimento, que nos livra da ira vindoura. Então, isso é maravilhoso, pessoal. Isso é a igreja ideal. Então nós falamos aqui hoje de conversão, de salvação, nós falamos aqui hoje alegria em meio ao sofrimento, falamos do exemplo dos que pregam. Olha só, isso é só um pouco do capítulo 1. Nós teremos mais pela frente. Então que essas palavras estejam em seu coração. Que essas palavras estejam aí em seu coração. De que alguma maneira o Espírito Santo encontre em seu coração espaço para agir e para fazer com que você se volte para Ele. Assim como os Tessalonicenses, eles se voltaram para Cristo, eles abandonaram os ídolos mortos. Eles abandonaram os ídolos mortos e voltaram para o único Deus, o Deus vivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que Ele quer que aconteça em seu coração. Isso é o modelo de igreja. Igreja somos nós somos a igreja. Então, essa é a igreja ideal. Quando você fala igreja ideal, as pessoas elas logo imaginam, né, um lugar, como nós temos, por exemplo, a Igreja Cristã Atos 2, que temos aí os cultos presenciais aos domingos, o lugar onde nós nos encontramos, onde nos reunimos.
é uma igreja, só que a igreja não são as paredes. A igreja somos nós que estamos inseridos no corpo de Cristo. Isso vem através da obra de sua graça, de seu amor, de sua graça, o grande favor imerecido. Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra. O Senhor mais uma vez aqui nos ensina, Senhor, o modelo de igreja, a igreja ideal. Senhor, queremos estar aos teus pés, ó Pai. Assim como os tessalonicenses, por onde eles iam, onde eles chegavam, eles anunciavam a tua palavra através da vida deles, através do testemunho deles, ó Pai. Senhor, sabemos que somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores, mas queremos testemunhar o Senhor em nossa conduta, no nosso comportamento, em nossas atitudes, ó Pai. Sabemos que isso é possível mediante a ação do Senhor em nosso coração. Ó Deus, nos conduza, Pai. Nos conduza, Senhor. Nós não queremos, ó Pai, olhar para o erro de ninguém, ficar, nos comparando ao mundo. Não queremos olhar para Ti, queremos ser imitadores do Senhor, Deus. Segura em nossas mãos, ó Pai, nos conduza. Sabemos que a Sua ira será derramada um dia e só seremos livres dela através do Senhor, Deus. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, Pai. E queremos caminhar em Ti, Senhor. Tome a nossa vida, o nosso coração em Tuas mãos. Exaltamos e glorificamos o Teu santo nome. E aquele que crer, diga amém. E graças a Deus.